Pessoal, boa tarde. No finalzinho da aula passada, a gente estava falando de preço. Preço de venda e desconto, né? Qual que é o comportamento disso? Se eu coloco, por exemplo, determinada margem de lucro, markup, né? Vamos supor que eu coloque 8% de margem de markup. E a gente der o mesmo percentual de desconto de 8%, dá prejuízo. Então, a ideia é mais ou menos assim, ó. Eu coloquei 8, dei 8 de desconto. Então, alguém pode falar, bom, coloquei 8, dei 8 de desconto, empatei. Mas não empata, dá prejuízo. E é muito comum nas empresas, uma administração familiar, micro, pequena empresa, adotar esse procedimento, né? Então, vamos elucidar isso e fazer um exemplo prático, identificar quanto que daria de prejuízo nesse exemplo que eu iniciei, né, dos 8% de markup. Colocando 8% de markup. O que quer dizer markup? Markup marca em cima do custo, né? Markup define o preço de venda, né? Essa taxa também é conhecida como taxa de juros e não como taxa de desconto. Nós vamos aplicar a taxa de juros e depois aplicar a mesma taxa, né? Aplicando o desconto, taxa de desconto, e vamos ver o comportamento. Vamos pensar em 2.200. Eu tenho um equipamento que custa 2.200 e eu vou revendê-lo, né, com um preço de venda partindo desse custo com uma margem de 8%. Então, 2.200 vezes 1,08, que é 8% em decimal mais 1, 8 dividido por 100 mais 1, esse 1 arrasta o capital, né? Ele é conhecido como 1 de capital. Ele traz o 2.200 junto. Se colocar só o 0,8, 0,08, só vem o ganho, né? Os juros. O capital não vem junto. Então a gente coloca o 1 para o capital acompanhar o ganho que vai ter. Então 2.200 vezes 1,08, 2.376. Que nome tem esse valor? Custo da mercadoria. Que nome tem essa taxa? Markup, taxa de juros, né? Que nome tem esse valor? O preço de venda, montante, o valor futuro, né? Nesse exemplo nosso, mais conhecido como preço de venda. Então, ok. Agora, esse é o preço de venda. A gente colocou 8% de lucro, lucro bruto. Nós não estamos aqui dando exemplo, citando impostos, despesas, não. Custo e preço de venda, valor bruto, porque o objetivo é mostrar o comportamento do desconto. Tá ok? Coloquei 8, chegou em 2.376. Se der 8% de desconto, o mesmo lucro que colocou. Se der os 8% de desconto, o que acontece? Alguém pode falar, nossa, coloquei 8, dei 8 e empatou. Não, dá prejuízo, porque a base é outra. Então vamos fazer um exemplo. Ó. Se pegar o preço de venda 2.376 vezes 0,08, agora eu tirei o 1, né, porque a gente vai para praticar um desconto, vai ser igual a 190. Que nome tem esse valor? Preço de venda. Que nome tem essa taxa? Taxa de desconto. Que nome tem esse valor? O valor do desconto. E por quanto realmente eu vendi? 2.376 menos 190 igual a 2.186. Esse é o valor que eu realmente vendi. É o novo preço de venda. Observe que o custo é 2.200. Então, se o custo, se eu realmente vendi por 2.186, menos o custo, que é 2.200, eu tive um prejuízo de R$14 nesse exemplo. Paguei para vender. E é exatamente isso. Esse é o novo preço de venda. Então, a gente colocou um lucro de 8, deu um desconto de 8, mesmo percentual, e tivemos um prejuízo. Porque a base é outra. E por que a
aplica-se o desconto em cima do preço de venda? Porque esse é o valor que o vendedor conhece, é o valor que foi apresentado ao cliente. Então é em cima desse valor que se aplica o desconto. E esse é o desconto comercial, é a prática de mercado. E é sempre sobre o preço de venda, que é o valor que o vendedor tem na mão, o valor que o cliente conhece, né? O vendedor não conhece o custo, normalmente não conhece o custo, não conhece o markup, né? Okay? Então, ó, o custo é 2.200, a gente colocou 8% de lucro. O mesmo percentual aplicou-se de desconto, né? E tivemos um prejuízo de R$14. Então seria adequado um novo procedimento para não incorrer no risco de um desencaixe, né? Como que a gente deveria fazer então? O custo dividido por 0,92. Se dividir o custo por 0,92, a gente vai chegar no valor de 2.391. 2.391. Ok? Observe que esse seria o novo preço de venda, né? Observe que esse valor é um pouquinho maior do que esse. Aqui sim, você pode aplicar o 8 de desconto e você vai chegar em 2.200. Ok? Então, dessa forma, com esse procedimento, você chega num valor de venda um pouquinho maior. Se você aplicar o mesmo percentual de desconto que você colocou de markup, você não tem desencaixe, não há prejuízo, você realmente empata. Aqui, entende-se que se eu coloquei 8 e der 5 de desconto, eu realmente vou estar ganhando 3. Se eu coloquei 8 e der 2% de desconto, eu realmente vou estar ganhando 6%. Né? Não incorre do risco de achar que você está ganhando X e na realidade você está ganhando Y. Dessa forma, que é muito comum você ver equipes de vendas, né, montando tabela de vendas para as equipes, incorrendo desse risco, desse erro, né? Dessa forma, eu volto a dizer que você acha que está ganhando X, está ganhando Y. Então, esse é o procedimento correto e que deve ser adotado. Agora, alguém poderia perguntar, como é que chegou no 0,92? Né? Ó, pessoal, 0,08, perdão, é o 2.200, né? Dividido por 1 menos a taxa. Okay? Isso significa 2.200 dividido por 1 menos 0,08. Isso aqui vai ser igual a 2.200 dividido por 0,92. Okay? Então essa é a forma correta e a gente chega no preço de venda adequado para você praticar descontos e não sofrer desencaixe. Tá, ok? Então, pessoal, obrigado pela atenção, principalmente pelo interesse pela nossa disciplina. E na próxima aula a gente vai estar tratando de séries financeiras, série uniforme, consecutiva, pós-antecipada, antecipada. Tá? Então, um abração para vocês, até breve.